E aí, mergulhados nesse orgulho, a gente vai se tornando pessoas insuportáveis. Porque isso é muito estranho. É uma consequência natural do pecado em nós. A gente vai ficando insuportável a nós e aos outros. Quem se acostuma com o pecado que comete, quem se acostuma com a conduta pecaminosa, vai se tornando uma pessoa cada vez mais difícil na comunidade. E às vezes, minha gente, é líder de comunidade há mais de 20, 30 anos, está lá à frente de pastoral, é padre, é freira, é bispo. O diabo não faz acepção de pessoas, não. Ele quer plantar a sua semente e escolhe de maneira especial os religiosos para que a gente se torne causa de escândalo àqueles que convivem conosco. A conversão é para mim, padre, é para o bispo que agora nos assiste, é para a irmã religiosa que também se acostumou com seus pecados, que também se acostumou a destratar os seus funcionários, os seus colaboradores. Nós temos tantas pessoas ao nosso redor. Essa palavra hoje, esse convite ao mergulho na misericórdia, é para aquele líder de grupo de oração que há anos e anos está à frente de um grupo de renovação carismática, mas já se acostumou com seus pecados, já se acostumou em sentir-se superior aos outros, já se acostumou em fazer julgamento o tempo todo das pessoas que estão ao seu lado, já se acostumou a ser fofoqueiro. O diabo nada de braçadas onde não existe consciências iluminadas. O diabo faz a sua festa nas nossas sacristias, ri da nossa cara, debocha do nosso cristianismo, debocha do nosso catolicismo. Sim, também os evangélicos que nos assistem sabem que eu estou falando. Sabem que eu estou falando. Conhece isso de perto. Aquele pastor desonesto que utiliza-se da boa vontade dos seus fiéis para se enriquecer, que não está nem um pouco comprometido com o evangelho. Sim, é gente que se acostumou com o pecado. É aquele líder que se diz cristão, mas que utiliza-se do papel que ocupa para poder humilhar os outros, para cavar os seus interesses. Tempo de conversão, minha gente. Tempo de jogar luz nessas situações, como se a gente acendesse uma lanterna na própria vida e começasse a entrar nesse porão escuro que é a nossa personalidade e não deixar que nada, absolutamente nada, fique fora da luz. Para que essa luz da misericórdia tenha condições de atingir todas as instâncias das nossas misérias. Que nada fique de fora. Que absolutamente nenhum detalhe da nossa personalidade miserável fique fora da lanterna de Jesus. Não porque Ele quer nos envergonhar, não é isso não. Acender a luz e mostrar o erro que nós cometemos é para o nosso bem. Eu sempre gosto de dizer isso. Alguém um dia colocou para nós que o primeiro a ser beneficiado com a nossa conversão é Deus. Não é não. O primeiro a ser beneficiado com a conversão não é o pai do menino, é o menino. É ele que se reconcilia com ele mesmo. É ele que corrige os seus erros. E quem corrige o seu erro tem condições de ser mais feliz. Quem expulsa do coração os seus ciúmes vai ter condições de ser mais feliz. Quem expulsa da sua vida a fofoca, a palavra maledicente, vai ter a oportunidade de ser mais feliz. O primeiro a ser beneficiado com a conversão é o convertido. Ouse deixar a promiscuidade de lado. Ouse a valorizar mais o seu corpo. E você vai ver o bem-estar que essa sensação de cuidado vai lhe dar. Ouse olhar para a sua sexualidade com mais responsabilidade. Ouse não se interpretar como uma praça pública, ainda que o mundo esteja socializando a sexualidade como uma praça pública. E você vai sentir os benefícios da castidade na sua vida.
Ah, padre, que discurso. Pois é. Deus muda as nossas ideias. Basta você permitir que essa lanterna seja acesa na sua vida. Basta você permitir que Deus ilumine tudo. Não permita que Deus ilumine apenas algumas partes da sua vida. Você fica no prejuízo. Se Deus não mexe em tudo, o prejudicado é você. É como se nós estivéssemos fazendo uma receita de um bolo muito saboroso, mas a gente deixa de colocar 2, 3 ingredientes. O bolo nunca será bom como aquele que coloca todos os ingredientes. Eu, na minha vida, eu preciso permitir que Deus venha iluminar todos os detalhes dela. Você acha que eu não me investigo diariamente? Você acha que eu não encontro dentro de mim atitudes pagãs o tempo todo? Gestos egoístas, atitudes egoístas, pensamentos diabólicos? Ah, mas eu preciso colocar tudo isso com muita honestidade diante de mim e diante das pessoas que convivem comigo. Sabe por quê? Porque quando eu conto o que me ocorre, eu me comprometo. Se eu olho para essa quaresma como uma oportunidade que eu tenho de me curar em relação a alguma pessoa, eu conto para alguém, eu conto para algum amigo, porque assim eu me comprometo com a lanterninha que Deus iluminou. Deus iluminou aquilo dentro de mim e me mostrou uma pessoa que eu preciso reencaixar na minha vida, que eu preciso perdoar, que eu preciso bater na porta, devolver o que eu roubei dela. A paz, muitas vezes, né? O beneficiado sou eu. E depois Deus dá um sorriso por saber que eu estou sorrindo também. Porque senão a gente fica com uma imagem muito mesquinha de Deus, que fica vigiando o que a gente faz, que fica preocupado só para poder ficar agradável diante da situação. Não, Deus não é mesquinho assim não. Eu é que sou mesquinho, eu é que penso que Ele é assim. Mas quando eu permito que Jesus me mostre a verdadeira face do Pai, eu descubro que Ele fica satisfeito e feliz toda vez que eu conserto um comportamento que me prejudica na minha vida. Toda vez que eu acendo uma luz no meu comportamento, toda vez que eu acendo essa lanterna, vou ficar na quaresma com esse sinal, a lanterninha acesa na minha vida. Igual naquela cena de filme, né? Que o personagem principal entra dentro do sótão e fica correndo aquela lanterna pelas paredes para ver se encontra o fantasma. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos acender a lanterninha da misericórdia divina e vamos permitir que ela venha varrer com a luz todos os cantos escuros da nossa personalidade. E nós temos muitas formas de fazer isso. A igreja nos ensina a quarar a alma. E o evangelho de hoje ele é muito sugestivo. Aliás, eu vou ler um pouquinho mais do trecho que está no evangelho de hoje, porque o evangelho de hoje é Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 6 e depois 16 ao 18. Mas eu vou ler também esse miolinho aqui antes de chegar no 16º, no versículo 16. Jesus está dando uma série de conselhos. O contexto desse evangelho é o que nós chamamos de Sermão da Montanha. Quem já esteve em Jerusalém, desculpe-me, isso aqui fica na região da... Como é que chama ali, gente? Onde fica o sermão, onde foi feito o Sermão da Montanha? Pronto, falta... E olha que eu estou descansado das férias, hein? Vou lembrar até o final. É uma região belíssima, no alto de um monte. Nós temos uma vista lindíssima de todo um vale. Inclusive a gente consegue... É um dos lugares onde a gente faz uma contemplação muito, muito, muito especial. O Sermão da Montanha, Jesus escolheu um lugar especialíssimo para poder reunir os seus amigos e toda aquela multidão. Então o Sermão da Montanha é um conjunto de ensinamentos que faz com que uma vida prática seja colocada, né?
Ele não faz um discurso teórico, não, ele vai na vida prática. Como é que nós podemos quarar a nossa alma? Como é que nós podemos colocar o nosso coração no movimento dessa conversão? Ele começa falando de felicidade, ele começa a falar falando de bem-aventurança. Bem-aventurança é uma palavra que também, uma expressão que também pode ser traduzida como bem encaminhado. O bem-aventurado é aquele que está no bom caminho. Nós já conhecemos o discurso das bem-aventuranças, mas depois nessa continuidade ele vai falar do sal e da luz, da necessidade que o cristão, daquele que o segue, tem de ser sal e de ser luz no meio da multidão. Fazer a diferença através da sua vida. Até que ele chega lá, nas questões práticas. Lembrando que Jesus é um judeu, está falando, fazendo de alguma forma, ele faz uma crítica à religião do seu tempo, por isso ele vai falar dessas coisas aqui. Cuidado, não pratiqueis a vossa justiça na frente dos outros só para serdes notados. De outra forma, não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não mandes tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade vos digo, esses que fazem de maneira pública já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, de modo que tua esmola fique escondida, e o teu Pai, que vê no escondido, te dará a recompensa. Olha que interessante, nós vamos continuar depois, mas deixa eu falar um pouquinho desse trecho. A gente sabe que os hipócritas, a que Jesus se refere, são aqueles que se utilizam da caridade para fazer alguma vantagem diante dos outros, né? É aquela velha história, quer aparecer, então fica fazendo e contando o que faz. Veja bem, o contexto religioso de Jesus, esse contexto que ele critica, era justamente um que motivava muito as práticas públicas de caridade. Até mesmo os pecadores eram colocados, né, diante de todos para que todos soubessem que ele era um pecador. Tudo era muito público, o pecado e a caridade. Jesus faz uma crítica dizendo que nós precisamos ficar preocupados com a dimensão interior da nossa caridade. Aqui, hoje nós estamos falando que muitas vezes o nosso amor pode ser fruto da nossa carência. É disso que Jesus fala. Quando eu não sou livre para amar, quando eu estou amarrado às minhas necessidades, eu quero amar para ser amado também. Eu quero amar para ser admirado pelo outro. Eu quero fazer um gesto de caridade para que isso possa repercutir e os outros venham me admirar. É toda uma preocupação com a exterioridade. Ele diz que não, que isso não serve para nada. O amor que eu amo tem que primeiro agir nas dimensões mais profundas da minha vida. Lá onde tudo é bastidor. Lá onde não existe publicidade. Jesus está dizendo que o primeiro ponto a ser tocado na esmola, porque já que a gente fala que o tempo da quaresma é um tempo privilegiado de nós exercermos a caridade, isso eu acho interessantíssimo. Eu ficar atento a esse tempo de quaresma para eu poder exercer a minha caridade e isso acelerar ainda mais o meu processo de conversão. Isso não pode ser público. O que faz a minha mão direita, a esquerda não deve ficar sabendo. Esse exemplo de Jesus é muito simples, mas é muito elucidativo, nos ensina muito. Quantos de nós, né, temos necessidade de que o outro venha reconhecer o que a gente faz? Porque nós estamos amarrados nas nossas carências, nas nossas necessidades. Não, nós queremos lutar para que o nosso gesto amoroso seja livre
Ele não está amarrado a nenhuma necessidade. É ele por ele mesmo. Jesus continua: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar nas sinagogas e nas esquinas das praças, em posição de serem vistos pelos outros. Em verdade vos digo, já receberam também eles a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está no escondido. Olha que bonito isso, minha gente. Ora ao teu pai que está no escondido. E o teu pai te dará a recompensa. Gosto de compreender a nossa experiência de Deus como uma experiência de ficar amigo dele. Crescer na amizade, na cumplicidade. E aliás, para isso nós temos amigos, para nos ensinar que isso é possível. É interessante a gente identificar que as experiências sobrenaturais só são possíveis àqueles que foram bem alimentados de experiências naturais. Crer que Deus é Pai, por exemplo, requer a gente ter confiança no Pai da gente. E senão essa frase, essa expressão não diz nada para nós. Todos os empecilhos da falta de experiência humana são colocados na nossa relação com Deus. Pode ser que seja mais fácil para alguns a gente dizer que Deus é mãe. E é por isso que nós fazemos questão de resgatar toda a ternura, a misericórdia de Deus, que são atributos tão femininos. Me desculpem os homens, mas a ternura quem nos ensina são as mulheres. A misericórdia, né? Fazer caber dentro do coração o outro que está na minha frente, diante de mim. Meu coração tem espaço para ele. Ele não fica de fora. A experiência de acreditar que Deus é amor, que Deus é Pai, que Deus é amor, requer que eu tenha tido uma experiência amorosa com meu Pai. Aí você poderia me dizer: padre, então quem não teve uma experiência amorosa com o Pai na terra nunca vai entender Deus no céu? Não, porque a gente pode se curar com o tempo. Nós não estamos condenados a morrer vítimas de tudo aquilo que nos foi ausente como humanos. Eu tenho muitas ausências dentro de mim, graças a Deus não tenho essa ausência de pai. Fui muito bem amado pelo meu pai. Mas encontro o tempo todo pessoas que lutam contra os seus prejuízos existenciais, humanos. Não se sentem vítimas. Podem até sofrer. É difícil, é doído ao coração humano a gente reconhecer as ausências. Pode ser que você esteja me assistindo hoje, tendo de acomodar dentro do coração a dor aguda de ter perdido alguém. Humanamente a gente precisa de tempo para se recompor. Morre alguém hoje na nossa vida e às vezes nós levamos anos e anos até a gente voltar a conviver com aquela saudade de maneira suave, harmônica, harmoniosa. Então encontro pessoas o tempo todo que estão se reconciliando com a figura de Deus Pai. Racionalizam isso. A experiência humana que eu tenho não pode me determinar. Ela pode até representar um obstáculo, isso é natural. Aliás, ninguém nos prometeu que seria fácil. Mas a fé é um dom que está em mim, que está em você. E é tão interessante pensar, minha gente, que o dom, ele nos é dado da mesma forma. Porque às vezes nós somos injustos com Deus. A gente olha para o vizinho que tem uma experiência religiosa bonita, admirável, que repercute no caráter dele. Porque o bom religioso não é aquele que quantifica o tanto de vezes que vai à igreja, não. É aquele cujas vezes ele foi à igreja, causou transformação no jeito dele ser.
E às vezes a gente olha para aquele que parece ser um pouco mais religiosos do que nós, aqueles que são aparentemente mais fiéis do que nós, e a gente fica na tentação de pensar que Deus deu mais fé a ele do que a nós. Não. A mesma fé que está no coração do Papa foi dada ao seu coração também. O que nos diferencia, muitas vezes, nessa experiência, é o tanto que a gente cultiva o que recebeu. Tudo lhe foi dado. Aliás, Santo Agostinho nos dizia que Deus só nos pede aquilo que já nos deu. Ele não vai nos pedir o que não nos deu. Então a fé é uma resposta natural que eu vou desenvolvendo à medida que eu vou crescendo, amadurecendo. De formas diferentes também, porque a sua fé manifesta dentro do contexto da sua humanidade, tudo aquilo que lhe é próprio. Eu tenho um jeito de ser, você tem outro, Christian tem outro. E a nossa fé vai se manifestar a partir do nosso jeito de ser. Por quê? Porque Deus fala a linguagem que nós sabemos ouvir. Deus não vai falar com você com uma voz que você não entende. Você pode até não estar entendendo o que Ele está te dizendo, mas é porque falta prestar atenção. Ele está falando a linguagem que você entende. É igual quando eu fui para o seminário. O que me fascinou lá foi a piscina. Porque desde menino, engraçado isso, eu olhava aquela piscina lá da Praça Esportes, em Formiga, onde a gente frequentava. Aquilo era tão fascinante para mim. Sempre achei uma piscina uma coisa fascinante. Pode ser uma bobagem, né, de criança. Mas foi importantíssima no momento em que eu entrei no seminário e vi aquela piscina lá. Ele falou a linguagem que eu sabia entender. Poderia inventar para você que um dia eu estava no meu quarto rezando e eu ouvi aquela voz. Fábio. Não, nada disso aconteceu. Foi muito natural o convite que Deus me fez. Fabinho, que tal ter uma casa com piscina? Aquela piscina durou para mim, claro, durante muitos meses eu admirei aquilo, mas depois eu me acostumei, porque tudo é assim, né? É maravilhoso enquanto você não tem, depois que tem você se acostuma. Mas foi a voz que eu soube ouvir. Deus falou comigo de um jeito que eu entendia. Então a gente entende que Deus Pai é amor, quando eu faço uma experiência positiva do meu Pai que é amor. E se eu não tive esse Pai amoroso na minha vida, eu faço uma transposição. Eu entendo a partir disso. Então eu racionalizo. É verdade, o Padre Fábio tem razão. Muitas vezes as minhas dificuldades com Deus não são com Deus, são com meu Pai. E como eu chamo de Deus de Pai, eu transfiro automaticamente as dificuldades que eu tenho meu Pai para Deus. É uma terapia, né? Tomar consciência disso é terapêutico, porque te liberta. Jesus já dizia isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Minha gente, muitos dos fantasmas que vivem em nós, eles são alimentados justamente pela nossa ignorância. A ignorância, ela nos priva de sermos livres. De repente você começa hoje a pensar, será que a minha dificuldade com Deus não é com Ele? Será que a minha dificuldade é com meu Pai antes disso? Aí você vai mais livre para encontrar esse Deus, cujas dificuldades com seu Pai você projetou tudo nele. Mas ainda temos uma outra oportunidade de acreditar em Deus como amigo. Como essa música que nos diz. Eu fiz essa música para uma amiga muito querida, a Adriana Arides. Um momento de sofrimento na vida dela, eu participando de maneira muito intensa daquele sofrimento. E de repente também tive um dia difícil, me lembro como se fosse hoje, lá no interior da Bahia, doente, uma diarreia, quase morrendo. Diarreia, vômito, aquele mal-estar, aquele cansaço, um calor que você não faz ideia. E eu precisando ir fazer um show à noite numa outra cidade sem nenhuma condição. E o rapaz que era o organizador do outro evento, não entendendo
o meu estado físico, querendo que eu fosse de qualquer jeito. E eu me senti tão indigente naquela hora, falei, oh meu Deus do céu, será possível, né, que esse rapaz não pode ser meu amigo nessa hora e entender que eu não tenho saúde para ir lá? Ele tinha outras atrações naquela noite. E eu nem era. Não era famoso, não. Era mais um nome dentro da igreja. Porque se fosse hoje, com a projeção que o meu trabalho teve, só eu, né, para segurar o evento, é diferente. Mas naquela época, não. Eu era mais um no meio de mais uns 5, 6 cantores. E ele não queria me liberar de jeito nenhum. E aí eu, naquele sofrimento dentro do quarto, esqueci um pouco meu, não sei porquê, lembrei da Adriana. E fiz esses versos. Experimentei ali a força da amizade no momento em que a gente é pura solidão. Ninguém ali naquele momento podia viver aquele desconforto por mim. Mas eu saber que alguém se interessava por mim naquela hora, e eu me lembrei porque eu tinha certeza que se a Adriana estivesse ali, ela cumpriria o meu lugar. Ela assumiria o meu lugar. Ela canta também. Quantas vezes naquela época a gente dividia o palco, a gente dividia a missão. Então foi uma música que nasceu a partir dessa certeza que a amizade é uma espécie de resgate. Nós somos resgatados pelas pessoas amigas. O amigo, ele tem um olhar capaz de nos resgatar do fosso das nossas misérias. Assumir o lugar do outro é tão sofisticado do ponto de vista humano, porque requer tanto desprendimento em assumir e o outro permitir que seja assumido o seu lugar. Então a gente vai fazendo a experiência do amigo como algo essencial à nossa vida. O outro faz por mim aquilo que eu tenho dificuldade de fazer, ou o outro faz por mim aquilo que eu não posso fazer. Aí você compreende o significado mais profundo da amizade, que é justamente a gente ser esse sinal sagrado de salvação na vida do outro. Hoje, minha gente, sobretudo por ser celibatário, por ter feito a opção de não me casar, de não estabelecer um vínculo estreito, emocional, sexual, afetivo com uma pessoa, eu tenho que elevar a categoria máxima a amizade na minha vida. Porque o padre, ele pode ser celibatário desde que ele ame e seja amado. O celibato só é possível às pessoas que se amam. As pessoas que amam e são amadas. As pessoas que não desistiram da sua vida afetiva, emocional e até mesmo da sua sexualidade. Porque eu não retiro a minha sexualidade para amar um amigo. Eu não retiro a minha sexualidade para desenvolver a minha missão. É tudo no mesmo pacote de inteireza, de dedicação. E é tão interessante quando eu identifico que eu estou conseguindo ser celibatário justamente por causa das amizades que eu tenho ao meu lado, que são os amigos que me fortalecem, são os amigos que me sustentam, que me dão condições de ser quem eu sou, de fazer o que eu faço, de viver a vida que eu vivo. O amigo é esse enviado de Deus na nossa história e faz a diferença na palavra que nos diz, no olhar que nos dispensa, na cura que realiza em nós. Eu fico olhando nos evangelhos e cada encontro que Jesus tem, esses encontros que são narrados, em que o evangelista faz questão de colocá-lo diante de uma pessoa, de um personagem. Vou pegar meus óculos aqui que eu estou meio cego. Você sempre identifica uma experiência de amizade, por mais breve que seja aquele encontro de Jesus com a pessoa. Aí você poderia dizer assim, ai padre, mas a amizade não é o cultivo, fruto de um tempo? Sim, também. Mas toda vez que você tem uma pessoa que interfere de maneira eficaz e profunda na sua vida, ela se torna seu amigo, ela se torna sua amiga. Por quê?
Pode ser que você nunca mais vai encontrar aquela pessoa, mas o encontro foi fraterno e foi amigável. O que aconteceu ali nunca mais pode ser apagado. E é por isso que eu recebo com muito carinho, embora saiba diferenciar no meu dia a dia os amigos dos conhecidos, eu recebo com muito carinho e com muito respeito as pessoas que me encontram, às vezes no aeroporto, num outro lugar público, e me dizem que eu sou um grande amigo delas. Fico muito honrado mesmo, e eu acredito nessa possibilidade. Nós não temos essa amizade de ter o contato diário, de frequentar a casa um do outro, mas a gente tem a amizade que é esse vínculo maravilhoso que o Evangelho nos proporciona aqui toda quarta-feira, de estabelecer entre nós uma comunhão. Participo da sua vida. Você dá valor ao que eu estou dizendo. Você aceita ser guiada por mim aqui no programa Direção Espiritual. Assumo com muita responsabilidade essa oportunidade de passar pela sua vida da mesma maneira como Jesus passou pela vida do cego de Betsaida. O Evangelho nos diz assim, está em Marcos, capítulo 8, versículo 22. Chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego. Pediram-lhe que tocasse nele. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, impôs-lhes as mãos e perguntou: estás vendo alguma coisa? Erguendo os olhos, o homem disse: estou vendo as pessoas como se fossem árvores andando. Jesus impôs de novo as mãos sobre os olhos e ele começou a enxergar perfeitamente. Ficou curado e era capaz de ver tudo claramente. Jesus despediu e disse-lhe: não entres no povoado. Veja bem, nessa experiência de amizade, Jesus proporciona a este homem a possibilidade de voltar a enxergar. Hoje, gente, eu recebi um e-mail aqui, mexeu muito comigo na hora que eu li. Padre Fábio, eu tenho sofrido muito com meu filho mais novo, de 16 anos. Descobri que ele tem leucemia. Estamos sofrendo muito, padre. Outro dia eu ouvi o senhor dizendo, numa de suas palestras, que é preciso viver bem o dia de hoje ao lado das pessoas que nós amamos, porque não sabemos quanto tempo nós ainda vamos tê-las ao nosso lado. Nunca imaginei que eu fosse viver de perto essa realidade. Descobrimos a doença dele há 3 meses e o médico não nos deu esperanças. O que fazer, padre? Como conciliar o amor que sinto por ele com o desespero que me abate? Tento ser forte na frente dele, mas estou em ruínas. Meu marido está totalmente abalado. Não se pronuncia, sofre calado. Temos uma filha de 6 anos. Minha mãe tem me ajudado muito, mas eu preciso de uma palavra do Senhor, padre. Meu coração está dilacerado, meu amigo. Reze a Deus por mim. Eu achei bonito o que ela diz aqui. Como conciliar o amor que eu sinto por ele com o desespero que me abate? Na sua pergunta, minha filha, já está a resposta. Para a sua questão, não existem respostas prontas, né? O desespero que se sente no momento em que vê morrer aos poucos um filho, porque é isso que acontece. Quantas vezes, minha filha, eu tive a oportunidade de ver as mães sepultando os filhos assim, aos poucos. Porque uma morte anunciada, né? Não é aquele acidente que tirou, não tenho mais possibilidade de ver, não. É aquela doença que vai minando aos poucos. Quando o filho vai saindo de casa aos poucos. O único jeito que é possível humanamente de abater esse desespero é vivendo, intensificando a experiência do amor. Fazendo
o que se pode fazer, estando ao lado com a melhor qualidade do mundo. Não olhe para a perda que está acontecendo, não. Olhe para o tempo que você tem ainda. O médico disse quanto tempo você vai ter do seu filho e não importa. O que importa é o tempo que você vai conseguir ser mãe desse menino. A qualidade que você vai dar à sua maternidade nessa hora. Se toda mãe que perdeu o seu filho, sobretudo essas histórias que nós conhecemos aqui, através de acidentes trágicos, de mortes rápidas, se essas mulheres tivessem tido a oportunidade de saberem que elas iriam perder os filhos, elas teriam qualificado muito mais a maternidade delas. E é isso que nós podemos no momento da tragédia, minha filha. A vida cristã nos ensina a qualificar o tempo que a gente tem. Olhar para a vida que hoje é nossa, para essa dor que você tem de ver o seu filho morrer aos poucos, mas envolvê-lo de amor. Porque muito mais triste que morrer é morrer sem amor. É morrer na solidão, é morrer no abandono, é morrer no desespero. E você lutar para que este momento seja com qualidade. Você ser a mãe que você pode. Você chorar na hora que você tiver vontade, mas você nunca deixar de estar do lado do seu filho, ou você nunca perder a oportunidade de estar ao lado dele, porque você sabe que vai morrer. Porque o grande problema do desespero é que às vezes ele nos retira da possibilidade de ficar com as pessoas que estão morrendo. Pode observar, às vezes nós entramos em depressão, nós perdemos a vitalidade, nós perdemos a graça, e a pessoa morre sem ter tido a nossa presença. Porque a gente ficou deprimido, a gente não teve força para lutar, então o outro perdeu a oportunidade de nos ter por um tempo. E pode ter certeza, minha filha, que nós estamos unidos ao seu coração de mãe e ao coração de tantas mulheres e homens que estão passando pela mesma situação, de ver alguém especial ir embora pela força de uma doença. Não importa quanto tempo a gente ainda tem, o importante é a gente fazer de tudo para a gente viver bem o tempo que nos resta. Que Deus lhe abençoe. Ninguém é imundo. Por vezes estamos, mas não somos. O verbo ser refere-se à essência, o verbo estar às circunstâncias. O mesmo vale para o erro. Ninguém é errado, mas podemos estar errados. Essa compreensão nos humaniza, retira-nos do tribunal, onde corriqueiramente condenamos nos outros o que não suportamos reconhecer em nós. É tão difícil separar, do ponto de vista de linguagem, o ser do estar. E como não sabemos diferenciar na linguagem, também erramos na diferenciação dos conceitos. Quantas vezes você se interpretou um erro? Quantas vezes você interpretou o outro como um erro? Não. A circunstância do erro não nos determina. A nossa essência continua lá. É interessante porque na antropologia cristã nós acreditamos que Deus não errou com nenhum de nós. É claro que ao longo da vida as pessoas vão errando com a gente. É como se a gente pudesse dizer, o alicerce é bom, mas as paredes foram mal construídas. Deus não errou no alicerce. Deus nos fez, Deus nos concedeu a essência da bondade. Mas por escolhas ou por influências, nós vamos escolhendo o errado. Nós vamos escolhendo o imundo. Nós vamos escolhendo a fofoca, a maledicência. Nós vamos escolhendo aquilo que nos despersonaliza. E aí nós vamos entrando nos contextos negativos, impondo ao ser circunstâncias danosas e pecaminosas. Pecado nem no sentido, nem que eu estou falando aqui, não é nem no sentido religioso. Pecado enquanto realidade que fere a dignidade humana. Que até mesmo os ateus precisam ficar atentos, porque eles também têm uma dignidade a ser preservada. Se nós compreendêssemos isso, nós julgaríamos menos as pessoas.
nós deixaríamos de classificá-las de acordo com as nossas decisões. A pessoa errou com você e você vai ficar eternamente dizendo que ela é horrível, que ela é isso, que ela é aquilo. Não, ela não é. Ela por acaso naquele momento foi com você. Mas a gente não pode aprisionar o outro no que nós achamos ou porque vivemos aquilo, porque sofremos aquilo que ela provocou. A pessoa é muito mais. Quantas pessoas você encontra um tempo depois e você identifica, nossa, como elas evoluíram. Quantas pessoas você identifica que avançaram muito, ficaram mais maduras, mas naquele momento que passaram pela sua vida, fizeram um estrago. O mesmo acontece comigo e com você. Deixe de se interpretar a partir dos erros que você comete. Preste mais atenção na sua essência. Ela é boa. Deus não errou com você. Se por acaso hoje você recolhe resultados desagradáveis das suas escolhas, isso não significa que você está condenado a ser eternamente assim. Ouse virar a página. Reescreva essa história a partir do momento presente, que é esse grande presente que nós temos nas mãos. Se a gente quiser ser cristão, nós temos que mergulhar no contexto das nossas escolhas, nós temos que refletir o jeito como nós vivemos, porque senão o nosso cristianismo, ele não atinge os seus efeitos. Um bom cristão é aquele que todos os dias antes de dormir, faz o seu exame de consciência, como eu tantas vezes já disse aqui, que é aquele exercício que a minha mãe me ensinou, de passar a limpo a vida que eu estou vivendo, pensar quais foram as palavras que hoje eu disse que puderam ter ofendido alguém, que eu escrevi, o que eu fiz hoje que possa ter magoado, machucado alguém, qual foi o meu gesto de intolerância, ou o meu gesto de falta de caridade, e também aquilo que foi bom. O meu exame de consciência me coloca diante de mim. Não é o outro que me faz perguntas, sou eu mesmo que me faço. O que eu estou precisando mudar na minha vida, na minha história? Porque sim, o cristianismo, ele precisa ser reflexivo. Às vezes nós vivemos sem fazer perguntas a nós, não é aos outros não, viu? Às vezes nós até fazemos muitas perguntas para os outros, mas as perguntas que nos transformam não são as que nós fazemos para os outros. As perguntas que são capazes de mudar a nossa vida são aquelas que nós fazemos a nós. E nós precisamos muito sair deste contexto de tanta pressa, dessa rotina reativa, porque às vezes nós somos tão reativos, e você ser capaz de lançar dentro de você um questionamento que possa frutificar e provocar mudanças. A vaidade é um risco que todo mundo corre. Ninguém está imune. Todo mundo corre o risco de, em algum momento, ficar vaidoso por aquilo que faz, ficar vaidoso por aquilo que sabe. Faz parte da condição humana. De vez em quando a gente se pega se achando, né? Tem gente que não acha, né? Tem gente que já tem certeza, né? Esse é um perigo. Quando a gente faz da nossa experiência de fé um lugar de vaidades, então eu corro o risco de perder-me do referencial. Que a minha experiência em Deus, ela está justamente a serviço do meu crescimento humano. À medida em que eu mergulho no mistério de Deus, eu preciso então aprimorar o meu jeito de ser e ficar atento a isso. Ao invés de ficar desanimado com o seu processo de fé, você tem mais é que ficar responsável agora. Porque você sabe que existe fragilidade, que as pessoas muitas vezes vão ocupar os espaços religiosos sem nenhum compromisso com Deus. Muita gente que está dentro da igreja não tem compromisso com Deus, tem compromisso com a própria vaidade, tem compromisso com a própria arrogância, tem compromisso com a própria necessidade de aparecer. Mas isso não pode ser para você um obstáculo para a sua verdade de fé. Não é verdade? A gente vai esbarrar o tempo todo nisso. E a gente tem que reconhecer que todos nós estamos expostos ao risco da vaidade religiosa, que aliás é perigosíssima. Porque a pior coisa que tem, minha gente, é quando você descobre que alguém
está revestindo de santidade o crime que comete. Tem gente que humilha e banca o santinho, né? Fica com aquele aspecto de santinho, mas está humilhando o outro. Uma crueldade, tem gente que é cruel, usa da própria estrutura religiosa que tem para ser cruel com os outros. Isso é terrível. Quando você descobre que às vezes a pessoa utiliza-se de uma pseudo-santidade para colocar-se num patamar onde ele se sente no direito de julgar a todos e de achar que só ele sabe, só ele conhece, e acaba fazendo o absolutamente contrário do que propõe a fé. Justamente a fraternidade, né? Não é Jesus que nos ensinou isso? Que até mesmo para a gente corrigir o outro, a gente precisa ser misericordioso, a gente precisa ser verdadeiro. Essa lição as nossas comunidades precisam viver e experimentar o tempo todo. Porque senão nós vamos usar da nossa santidade, do nosso processo de fé, que a gente às vezes se orgulha tanto de viver e de ter, para poder menosprezar os que estão do nosso lado. É lamentável, mas muitas vezes o outro, do seu pedestal de santidade, de sua atmosfera religiosa, ele se sente no direito de cometer atos cruéis. E aliás, isso é o pior testemunho que nós podemos dar. Porque o tempo todo o mundo está olhando para nós. E o tempo todo as pessoas estarão prestando atenção. Ele se diz cristão, então vamos olhar como é que ele se comporta. Vamos ver como é que ele age. Como é que ele administra os conflitos? Como é que ele administra as situações? Isso para mim é meu termômetro de conversão o tempo todo. A maneira como eu estou tratando as pessoas. Para mim isso é um termômetro de conversão. Eu nunca permiti que essa vaidade de me sentir melhor que o outro venha morar dentro de mim. E esse é um grande risco que a autoridade pode atribuir. E é por isso que a gente precisa voltar às raízes da autoridade que estão lá no Evangelho. Quem mais tem autoridade, mais deve servir. Jesus dizia que a autoridade é a mesma coisa que serviço. Quanto mais autoridade você tem, maior tem que ser a sua capacidade de servir. Você já imaginou se a gente interpretasse isso em todas as instâncias da vida? Então a nossa presidente da República é aquela que mais deve servir ao país. Porque ela foi eleita para administrar o nosso país. Os nossos deputados são eleitos para administrarem os interesses dos nossos estados. Junto ao governo, os federais são responsáveis por administrar, numa instância federal, os interesses do nosso lugar. O prefeito tem autoridade para administrar a nossa cidade, então ele deve servir mais e melhor, porque ele está numa posição de destaque, ele recebeu de nós essa autoridade. O padre, ele está diante de uma comunidade, então ele é o que mais deve servir. O bispo, na autoridade que lhe foi dada, ele administra a diocese, servindo essa diocese, criando o bem comum, fazendo com que cada vez os padres possam estar juntos, possam viver bem a sua missão. Ele é o grande incentivador, o legítimo representante do Papa ali naquela igreja particular. Aí o Papa, ele é o grande servidor de Cristo dentro da Igreja Católica. E nós, todos nós, somos convidados a reconhecer qual é a autoridade que hoje eu tenho. Que de vez em quando nós somos revestidos de autoridade, ainda que temporária. Por exemplo, eu estou com esse microfone na mão, falando a muitas pessoas. Olha que autoridade. Não posso exercer aqui esta oportunidade de estar com você a serviço das minhas vaidades, a serviço dos meus interesses? Não. A minha consciência me coloca diante de Jesus como sendo aqui agora um legítimo representante dele para servir, através do meu trabalho, através daquilo que a vida me deu, através daquilo que eu estudei, daquilo que eu rezei, daquilo que eu experimentei. Não é assim? De vez em quando a vida me dá autoridade com alguém. Entra lá dentro do meu confessionário, ou para se aconselhar comigo, me conta a vida dela, e de repente eu tenho a autoridade da palavra. Às vezes a pessoa espera de mim uma palavra,
Eu me recordo que anteontem, né? Um rapaz, acho que o nome dele é Ricardo. Ele estava mas ele estava me falando justamente da dificuldade que ele tinha de administrar as dores interiores e de não permitir que elas tomassem conta dele. A cabeça estava o tempo todo movida por ideias ruins, por sentimentos negativos, pessimistas. No momento em que ele me faz uma pergunta, ele está me concedendo a autoridade. Veja bem, o encontro ficou alguém, ao me fazer uma pergunta, ao confiar em mim, me propõe uma autoridade. É a autoridade dos afetos, né? Recorda-se que uma vez eu estava dizendo aqui que eu precisei chamar a atenção da minha mãe de maneira muito dura, quando ela quebrou a perna? Pois é, minha mãe estava aborrecida, estava enjoada, querendo tomar um Tilenol a cada 2 minutos, e alguém precisava domar aquela velha. Tadinha, perninha quebrada, né, naquela indisposição toda, mas alguém precisava ser duro com ela. Dona Ana, a senhora não está morrendo, isso vai passar. E ela estava enjoada mesmo, ela estava querendo fazer o que ela queria, estava nem aí. Tomava remédio sem o médico mandar, ela mesma se receitava. Sentei na cama com ela, falei assim: ninguém vai aguentar a senhora. Com carinho, com amor. Mas por que eu falei isso para minha mãe, sem que isso ferisse o coração dela? Porque eu sei a autoridade que eu tenho na vida dela. Mas como é que eu exerço a minha autoridade na vida da minha mãe? Com autoritarismos? Com arrogâncias? Não. Eu preciso exercer como serviço. E não é troca não, viu? Não é falar, vou fazer por ela porque ela fez por mim. Não. Eu faria pela minha mãe mesmo que eu soubesse que ela não tivesse feito por mim. É porque eu identifico que quando eu tenho uma autoridade na vida do outro, eu tenho que exercer bem esse papel, com responsabilidade. A palavra tem um efeito, e eu sei que ela reconhece na minha palavra uma autoridade. E isso não é brincadeira. É por isso que, como homem público, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente aconselha. Porque a gente representa na vida das pessoas muito mais do que às vezes a gente imagina. E por isso o cuidado. Na sua vida você tem diversas situações em que você fica revestido de autoridade. E aí? Como é que você escolhe exercer a sua autoridade? Minha gente, o tempo todo a vida nos proporciona a experiência do encontro. E o encontro pode ser saudável ou não. Tudo vai depender da maneira como nós escolhemos nos encontrar. Hoje você encontrou muita gente, amanhã você vai encontrar outras. Tudo vai depender da maneira como você vai interpretar o outro no momento do seu encontro. Volto ao início do programa mais uma vez. Se você o interpreta como uma pessoa e tem respeito por ela, você está exercendo uma autoridade do jeito correto. E o outro também é a mesma coisa. Agora, quando nós tratamos dessa autoridade espiritual, religiosa, que muitas vezes os nossos cargos dentro das comunidades nos fornecem, nos oferecem, precisamos entender. Precisamos entender que a nossa postura tem que ser sempre amorosa, tem que ser sempre baseada no ser de Jesus. Porque o nosso serviço não serve para nada se a gente não reconhece no serviço que a gente faz um lugar onde Deus nos trabalha, onde Deus nos modifica. E como é que vai Angola? Bem, com todas as dificuldades que se enfrentam agora, não é? Com a crise, mas vamos, com a graça de Deus. Tia Bita é uma espécie de... Como é que eu posso chamar Tia Bita para vocês? Uma mãe espiritual, né? Uma mulher que exerce uma força, uma liderança espiritual, que faz um trabalho também de levar as pessoas para o alto. Eu, quando tive a oportunidade de conhecer, ela é quietinha assim, mas você não faz ideia tanto que essa mulher manda.
Tá, cadê a Guilhermina, secretária de luxo? Guilhermina não veio, né? Portugal. Mas é fina essa Guilhermina. Teve de ir a Portugal. Mas essa bravura que a senhora exerce é essa que Paulo quer de nós. Que molenga não conquista o céu. Gente molenga, gente preguiçosa, não vai. E a mim comove sempre a experiência de estar com vocês, porque o sorriso de vocês não é por acaso. Eu, quando estive em Angola, minha gente, vocês não fazem ideia de como esse povo é maravilhoso, de como esse povo é caloroso, de como esse povo é amoroso. Até quem não sabia quem eu era. Eu tive a oportunidade de ir para a televisão lá da entrevista, nos bastidores, meu Deus, o senhor padre, o senhor padre. Um carinho, uma recepção. E a gente se sente muito feliz de ter essa língua portuguesa nos unindo. Essa cor também, que eu acho que por dentro eu sou preto, Tiago. Pelo menos se não sou, eu queria ter sido. Essa cor que nos une, você sabe que é aquela ali, ó, tá no cantinho ali, a Tânia, ela me viu crescer. Olha como ela parece com vocês. Fica em pé aí, Tânia. Se colocar esses véus em vocês, ela fica igualzinha, não fica? Tá uma angolana, não tá? Tânia nasceu na mesma rua que eu, embora ela tenha 84 anos, não parece, né? Conservada, não tá, Tiabita? Brincadeira, ela tem um pouquinho mais que eu. Mas nós crescemos juntos lá em Formiga. E quando eu contei para ela, quando eu cheguei, na verdade a primeira vez que vi vocês aqui no Congresso de Pentecostes, eu já cheguei e contei para ela, falei, Tânia, você não faz o que o seu povo, já até falei para ela assim, você não faz o que seu povo fez no meu coração lá em Jerusalém, que foi o ano da minha conversão, aqui. Eu já vivi várias conversões importantes na minha vida. Eu acho que a principal delas foi aquele encontro com o Padre Léo, naquela madrugada, com a garrafinha de água mineral. Mas o que aconteceu nesse lugar aqui, mais precisamente sentado ali onde está Evandra, que agora está me olhando por trás, assim, só com o rabo do olho. Eu estava sentado naquele lugar, eu participei do Pentecostes naquele lugar. É impressionante o que Deus fez na minha vida ali e coroou quando essas mulheres entraram dançando nesse auditório no momento do... Foi uma experiência arrebatadora. Então essas muitas conversões que a gente vai vivendo, a gente vai trazendo essas pessoas muito especiais. Eu volto a dizer, a gente nunca mais vai esquecer uma pessoa que nos levou a Deus. Muitas pessoas passam pela nossa vida, mas nós nunca mais vamos nos esquecer de uma pessoa que nos levou a Deus. Não é? E eu quero agradecer muito por tudo aquilo que o povo de Angola já fez na minha vida e continuará fazendo, que nós vamos voltar muitas vezes lá. Os seus padres também são de Angola? É? Quais são os padres? Padre Joaquim? Padre Miguel também? Que bom. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Sejam bem-vindos ao Brasil, porque agora vocês vão ficar famosos no Brasil. Todo mundo está vendo o rostinho de você. Minha querida que nos recebeu lá em Angola. Sim, seu padre. É com muito prazer. Iremos receber umas próximas vezes. Fiz franguinho grelhado pro padre. Foi? Ovinhos cozidos todos os dias de manhã. Que bom ter vocês aqui. E eu quero mostrar do lado de lá duas pessoas que me chamaram. Todo mundo. Esse povo foi muito especial nessa minha peregrinação esse ano, viu? Agradeço do fundo do meu coração por tudo que vocês representaram para mim. Mas eu tenho aqui duas pessoas que foram muito especiais também. Um testemunho lindíssimo. E aqui mãe e filha. Uma é médica, a outra é enfermeira. Somos de Natal, Verusca e Valquíria. Valquíria e Verusca. Verusca tem um trabalho lindíssimo lá em Natal. Ela é uma enfermeira que trabalha nos cuidados paliativos dos pacientes com câncer. Então são aquelas pessoas que não têm mais chance. E quando ela me contou isso, eu fiquei muito comovido, porque você já imaginou você ter a missão de ajudar a partir uma pessoa? Deve ser difícil morrer.
Não deve ser fácil saber que você tem os últimos dias de vida, que às vezes você não pode nem voltar para casa, né? Que às vezes a gente gostaria de morrer em casa, do lado do cachorro da gente, papagaio, balaio de manga. Mas não, pessoas que não podem voltar para casa. E achei muito nobre, minha filha, perceber em você uma missão, uma função que extrapola o profissional, né? E que lhe dá condições de fazer ir em paz aqueles que passarem pela sua vida. Não deve ser fácil, não deve conseguir com todo mundo, mas o seu empenho é muito louvável. Ai, padre, é uma emoção, lógico. Não é fácil a gente fazer esse processo, assim. Na verdade, lá em Natal, nós ainda não temos, teoricamente, a formação dos cuidados paliativos. Eu trabalho, assim, na parte de quimioterapia e estamos começando, iniciando esse processo dos cuidados paliativos lá. Nós ocidentais, nós temos uma dificuldade de encarar a morte como um processo natural. Não é fácil a gente se desprender e desapegar. É muito difícil. Mas a gente tem que passar por esse processo de desprendimento e tentar, nossa meta é ajudar essas pessoas a fazerem com que esse momento, que é um momento que faz parte da vida de todos nós, seja um momento de qualidade. A gente quer oferecer às pessoas que as pessoas morram com dignidade. É isso que nós queremos e desejamos. Vendo como os trabalhos são complementares, um ajuda a viver qualidade, o outro ajuda a morrer, e assim nós vamos. A Salete ajuda a viver, né, Salete? Como é que a psicologia pode fazer? Salete, vem para cá porque eu estou com medo dessa caixa aí de fazer um barulhinho. Vem cá que o seu testemunho para mim é importante. Você sabe que eu sempre cito a psicologia, eu acredito no poder que a ciência, que Deus tem de usar a ciência para nos fazer crescer. E eu tenho certeza que você é uma mulher que tem, além de ser muito ética, muito competente, por ser uma mulher cristã, como é que é ajudar o outro a buscar o que ela tem de melhor? Pergunta fácil. Eu não gosto de trabalhar com pergunta muito difícil, não. Eu diria, correndo o risco de ser superficial, eu diria que dar suporte e ajudar a pessoa a mergulhar em si mesma, a buscar a sua essência, a identificar as suas dores, as suas experiências traumáticas e ressignificando tudo isso, limpando tudo isso de forma que eu possa me desprender da minha máscara defensiva e assumir por inteiro ou o máximo possível a minha essência, que me dá a estatura que Deus pensou para mim. Tudo bem, minha filha. Falou que estava difícil, imagina se tivesse... Não, ela falou que estava fácil, imagina se tivesse difícil. O Aranha é o primeiro a ser beneficiado, né, Aranha? Ter psicólogo dentro de casa ou é bom ou é ruim, não sei, depois a gente conversa. Mas eu sempre penso nessa oportunidade maravilhosa que o bom terapeuta, que o psicólogo não é outra coisa senão uma espécie de pedagogo também, né? Que segura pela mão, que ajuda a chegar. Às vezes nós precisamos de ouvir uma única palavra na hora certa e do jeito certo. Pode ser que você já tenha escutado aquilo 1000 vezes, mas quando aquela palavra é dita na hora certa e do jeito certo, ela abre estradas dentro de nós. Por isso que eu sou apaixonado pela palavra. A palavra é o maior presente que nós podemos receber e oferecer. Uma palavra bendita, Virgínia, reorienta um caminho. Uma palavra que tem o poder de abrir estradas dentro da alma do outro. Abre caminhos. O outro, como a palavra do Miguel para nós hoje. Aquele testemunho abriu não sei quantas estradas dentro de mim, não. Esse menino, com 5 frases, ele quebrou todos nós. Como se estivesse passando um elefante numa loja de porcelana. Sai derrubando e quebrando todo mundo. Vem cá, minha gaúcha. Minha gaúcha querida. Babá, não me faça te pegar nojo, vem aqui. Essa aqui também, com toda a simplicidade do mundo, tem tanta... Mas tu tá bonita, meu Deus. Parece que tu vai pro jogo do Inter. Eu não sabia que tu ia me chamar assim.
Essa gaúcha faz um trabalho bonito de levar a comunhão. Toda vez que ela vem, me ajuda a comprar uma teca. Não sei o que ela faz com tanta teca. Eu acho que ela pede toda vez. Dá de presente. Mas o que é levar Jesus àquele que não pode ir? Olha, é uma missão muito sublime acima de tudo, né? Eu me sinto assim, e cada dia o que eu peço a esse nosso Deus maravilhoso, e aqui eu estou para isso também, para Ele me fazer cada dia melhor. Que Ele, o Espírito Santo, sempre me ilumine para que eu possa levar essa palavra que as pessoas idosas numa cama, com pouca situação, às vezes financeira, para o tratamento de saúde, vivem ali aquela vidinha que a gente não sabe às vezes dar a resposta. Mas só um abraço apertado, uma conversa ali, um cafezinho, então a gente procura. E é isso que eu busquei nos santuários, e aqui eu busco e peço que Deus me faça cada dia melhor e que me dê, né, como é que eu vou dizer, sabedoria para continuar esse meu trabalho. Gaúcha, se você leva Jesus pra gente sem estar com a Eucaristia na mão, imagina com ela. Que bom ouvir isso do senhor. Obrigado, viu? Você fez muito bem a nós. Eu queria que todo mundo falasse um cadinho. Tanta gente especial aqui. Priscila. Hoje o seu nome é Priscila. Essa, Dona Terezinha, já viajou com a obra de Maria. Vamos para Polônia agora, não vamos? Saímos dia 18, que dia? Dia 18 de outubro. 30. Você vai ou está em dúvida? Essa é a Priscila. Dona Terezinha mudou de nome, que a gente brinca muito com essa história de brincar de nome. Um dia eu conto para vocês por quê. Priscila é a companheira de quarto dela. Foi um testemunho tão positivo na vida da Dona Terezinha que ela quis ter o mesmo nome da companheira. Priscila, vou te falar uma coisa, não é fácil não. Essa criatura eu amo muito, aprendi a amar com o tempo e ela se tornou uma pessoa muito especial para mim. Para você também sei disso. Por isso que, e sabe o que eu achei mais bonito? Talvez Deus tenha te trazido aqui para conhecer Dona Terezinha. Seu santo da terra estava dormindo do seu lado. Né? A gente vem a Jerusalém para encontrar o santo da terra, e às vezes a gente não vai encontrá-lo no Santo Sepulcro, a gente não vai encontrá-lo na Galileia, a gente vai encontrá-lo dormindo na pessoa que está no nosso lado. Parabéns pelo carinho que você teve por ela, foi muito bonito aos olhos de todos nós. Tratá-la como uma mãe, já que ela não é mãe, ela pode exercer a maternidade. Foi o melhor presente que eu recebi nessa peregrinação. Uma filha bonita dessa. E o bom é que você não precisa nem pagar o plano de saúde dela, é sua filha e você está livre das dívidas. Fala, meu garoto. Eu queria aproveitar esta oportunidade, que eu trouxe uma lembrancinha para si, de Angola. Eu conheci o Senhor Padre graças à comunidade Obra de Maria. E a Nossa Senhora acolheu-me nesta comunidade. E hoje eu só sinto a misericórdia de Deus. E as pessoas que mais ajudavam-me a passar por caminhos, pedras e buracos eram mulheres. E esta estatueta simboliza também a Nossa Senhora de Angola, que é a Mamã Mushima. Por favor. Que bonito. Obrigado. Isso mesmo, Mamã Mushima, padroeira, né? Não é a padroeira de Angola? Padroeira. Que linda, olha que linda. Miguel Buila. Amém. Foi você que fez? Não, né? Não. Que se você tivesse essa habilidade também, eu já ia quebrar essa imagem em gesto de protesto. Não pode ter tanto talento. Pelo menos uma bordoada eu te dava. Amém. Brincadeira. Então, terminando para dizer que não se preocupe com o que você perdeu. Deus te tira o pão e dá-te a padaria. Amém? É isso mesmo.
É engraçado que às vezes a gente pensa que o cuidado de Deus na nossa vida, ele vai ser manifestado o tempo todo nas portas que estão abertas. Mas a gente descobre que cuidar não é só abrir as portas. Cuidar também consiste em fechar portas. Que quando uma porta se fecha, outras se abrem. Mas a sabedoria precisa ser buscada para identificar que na porta que se fecha, também há um cuidado de Deus sendo expresso. E que nem sempre a gente consegue compreender, não é mesmo? Talvez a gente tenha sido educado em pensar e acreditar que o cuidado de Deus será manifestado o tempo todo naquilo que nos favorece. Aparentemente, né? Quantas vezes na vida uma porta fechada significa a oportunidade de crescimento? E mesmo que amar e ser amado consiste o tempo todo em estabelecer limites, em abrir portas, mas também em fechar portas. Amor de pai e de mãe se expressa no sim, nas oportunidades que a gente permite aos filhos, naquilo que a gente delibera, naquilo que a gente entrega, mas o amor também se expressa naquilo que nós negamos. Sobretudo quando você descobre que a palavra não, quando usada de maneira correta, ela ajuda a estabelecer limites necessários para a construção do caráter. Nós jamais vamos poder ter filhos educados, com bom caráter, se nós não dissermos não para muitas questões. Quando você percebe que o seu filho não está preparado para aquele presente, quando seu filho não está preparado para aquela situação, para aquela viagem, para aquele momento de solidão, né? Quando o filho começa a reivindicar que ele quer viajar sozinho, que ele quer fazer sozinho, quando você percebe que ele não está preparado para este momento, e você diz não a ele, mesmo que ele não compreenda, aquele não é importante na construção do caráter do filho. Isso é cuidar, né? Talvez porque a gente viva um momento de muita liberdade nos tempos de hoje, a gente tem identificado que cuidar é a gente permitir. Não. Cuidar também é não permitir. E é nesse equilíbrio bonito que nós vamos descobrindo a experiência do cuidado como frutuosa. E é interessante porque, em se tratando de religião, este lugar humano onde nós nos colocamos diante de Deus e com Ele estabelecemos uma relação, muitas vezes na religião nós vamos aprender de maneira muito errada que o cuidado de Deus se expressa naquilo que Ele providencia. Certo? Mas a providência de Deus não é só permissão. Há uma série de realidades que Ele vai nos negar que são importantes para nós. Pode ser que a gente não entenda a negação hoje. Mas quando depois de um tempo você vai analisar, é verdade, aquilo não me aconteceu, aquilo não me foi possível do jeito que eu queria, mas foi importante. Esta regra, minha gente, está nos jardins, quando você vê uma árvore muito viçosa, toda bonita, e de repente o jardineiro vai com sua tesoura e poda aquela árvore. Aparentemente a gente acha um absurdo. Como é que uma árvore tão bonita está sendo podada? Como é que nós podemos entender que o viço daquela árvore seja quebrado por uma tesoura e aparentemente ela pareça ter perdido tudo o que ela tinha? Mas aí vem a sabedoria do jardineiro. Ele sabe que se a árvore não for podada, ela começa a definhar, porque ela não vai ter mais uma disciplina no seu jeito de crescer. A tesoura, ela disciplina a árvore para que ela cresça de um jeito certo. É muito bonito a gente compreender esta lógica dos jardins e aplicá-la na nossa vida. Quando a gente sofre uma poda, é tão doído, né? Porque você está acostumado a ser vistoso, você está acostumado a ser grande e de repente uma realidade vem e lhe poda. E você não entende aquilo. É como a gente ser corrigido. Quando uma palavra de correção chega até o nosso coração, a primeira reação que a gente costuma ter é de negação daquela correção. A gente acha que a pessoa que está nos corrigindo está agindo com maldade, a gente corre o risco de pensar que a correção é uma maldade do outro, mas não. Nem sempre ela é uma maldade. Pode ser que seja. Pode ser que existem pessoas maldosas que estejam querendo podar você, não porque você precisa de poda, é porque o seu trabalho, o seu sucesso incomoda.
Mas quando esta correção vem de uma pessoa que tem a autoridade afetiva do amor, eu sempre digo isso, minha gente, dê ouvidos a quem ama você. Se a palavra de quem ama está diretamente conectada com a responsabilidade de fazer você crescer, é importante ouvir o que ela tem a dizer. Porque é a palavra da poda, é a palavra da reorientação, é a palavra do cuidado, né? É uma palavra que cuida de nós. Quando você já experimentou na sua vida, alguém ama você. E ela lhe indicou caminhos que eram mais difíceis. Eram caminhos de podas, eram caminhos de renúncias. E você ousou buscar, mesmo sabendo que não seria fácil. Quando eu fazia faculdade de teologia, o padre Joãozinho uma vez me disse assim, estava logo começando o curso, e eu não estava gostando muito de teologia, que eu tinha ficado apaixonado pelo curso de filosofia, e no meu primeiro ano de teologia eu custei a gostar. Depois me apaixonei também, e até gostei mais do que a filosofia. E eu me lembro que numa daquelas conversas que eu tive com ele, ele me disse assim, Fábio, você está acostumado a fazer só o que você gosta. Comece a experimentar na sua vida, a fazer coisas que são difíceis para você, que não dá muito prazer. Por exemplo, agora você tem a teologia diante de você. Comece a buscar os caminhos da teologia, mesmo enfrentando as dificuldades que ela lhe oferece. Você não gosta, você prefere a filosofia, mas faça questão. Faça questão de buscar o conhecimento teológico com todas as forças do seu conhecimento, da sua inteligência e da sua afetividade. Queira a teologia. Porque quando a gente faz alguma coisa que a gente não gosta, é uma oportunidade preciosa que a gente tem de crescer. Porque fazer aquilo que você já sabe não vai lhe fazer crescer muito. Eu já sei fazer e aquilo eu repito. Agora, quando você é colocado numa situação adversa, quando você é colocado numa situação contrária, o seu cérebro, a sua emoção tem que reagir de um jeito que você evolui, você avança como pessoa. E aí ele deu um exemplo muito bonito. Tenha dentro de você sempre a coragem de buscar as suas reservas de amor. Porque você vai precisar usá-las no momento em que você estiver sendo contrariado. No momento em que a coisa não for muito favorável a você. Eu tenho, sabe, minha gente, depois dessa conversa com o padre Joãozinho, tanta coisa ficou mais clara diante de mim. Sobretudo porque eu tenho uma vida muito corrida. E eu confesso para vocês que eu não gosto disso. Eu preferiria muito mais ter uma vida tranquila, uma rotina. Quando eu exercito o cansaço excessivo da minha missão, eu sempre me recordo dessa palavra do padre. Quando eu chego num lugar que eu não gosto, porque não é todo lugar que a gente vai que a gente gosta de estar. Ou porque você está muito cansado, ou porque ali tem gente demais e você tem que dar muita atenção e você não está com aquela disposição toda. Eu sempre me recordo da palavra. Busque as reservas, que é nesse momento que você cresce. A gente vai ficando infeliz quando a gente não tem a poda, sabe? Porque você vai ficando só a árvore que cresceu. E ela deixa de crescer. Ela atinge um patamar e depois ela fica disforme, porque ela vai lançando galhos para todas as direções, ela perde a disciplina. E a vida cristã, minha gente, é um exercício constante de disciplina. Eu disciplino o que eu falo, eu disciplino o que eu escuto, eu disciplino o que eu vejo, eu disciplino o que eu leio, eu disciplino a minha atitude, eu disciplino a minha espiritualidade. Tudo passa pelo crivo da disciplina. Se nós exageramos nas coisas, nós vamos pagar pelo preço do exagero. Se a gente faz de menos, a gente paga o preço do fazer de menos. Tudo é busca de equilíbrio. E a poda, ela não tem outro objetivo senão nos colocar no prumo do equilíbrio. E é isso que nós queremos. Porque todos nós, sem nenhuma exceção, precisamos viver os processos do cuidado de Deus, que consiste em permissão, mas também em negação. Tem um livro muito interessante, O Homem Insuficiente, do Luiz Felipe Pondé, e ele fala justamente disso, do quanto que na vida, viver essa insuficiência é um processo natural, de você descobrir que você não é todo, você não é completo, e que a experiência do encontro, quando saudável, ela permite justamente uma superação, ou até mesmo que passa pela compreensão disso, né? Eu me compreendo limitado, e o outro me ajuda a administrar melhor essa incompletude,
para ter uma harmonia. Intersubjetividade é essa: eu não me basto, eu preciso de você, eu preciso de alguém que me complete. Então, é claro que para eu me relacionar com alguém e ser comunhão, eu preciso ser totalmente eu. Não é? Como o pai é totalmente pai, o filho é totalmente filho, o espírito é totalmente espírito, mas cada um não se basta, por isso um se completa no outro. Pai é pai porque tem filho, filho é filho porque tem pai, e os dois têm uma relação que se chama Espírito Santo, e isso acontece em cada encontro. Agora nós dois estamos nos encontrando aqui, há entre nós o outro, e há relação entre nós que é um terceiro, não é? E isso é o bonito. No casal isso é até mais bonito, porque nasce o filho, não é? O eu te amo da declaração de amor acaba se tornando gente. A palavra se faz carne, se faz choro, se faz neném, não é? E em Deus há a mesma dinâmica. O amor é isso, né? O amor é relação. Se nós refletíssemos um pouco mais sobre isso, não viveríamos nos nossos apertamentos. Apartamentos sim, mas apertamentos não, naquela solidão desacompanhada. Você tem uma música interessante que fala sobre solidão acompanhada. Não é? Nós, no fundo, somos pessoas solitárias. Há momentos que estou eu, meu travesseiro e Deus. Não é? Mesmo o casal, quando um vira para um lado, o outro para o outro, há uma solidão no mesmo leito. Mas essa solidão tem que ser acompanhada, porque Deus sempre está conosco. E eu fico pensando, padre, o tanto que é difícil orientar alguém sem que essa orientação passe pelos egoísmos que são próprios daquele que orienta, né? Eu fico vendo o tanto que na vida é difícil você escutar uma palavra e você acreditar que aquela palavra esteja realmente comprometida com a sua felicidade. Isso é muito bom, porque num determinado momento da vida, o que a gente mais precisa é isso. É você confiar que o que o outro está lhe dizendo é favorável à nossa alegria, à nossa felicidade. Então o amor você se dá, você se doa, você abre o coração. Depois eu descobri que não basta o amor. A amorosidade é só um lado da moeda, nós precisamos ser amáveis. Quer dizer, eu tenho que dar condições de que o outro me ame, mas às vezes o outro é difícil. Daí eu escrevi como liderar pessoas difíceis. Depois que eu fui me dar conta, Fábio, que são os dois lados da moeda. O amor é como uma moeda que tem dois lados: a amorosidade e a amabilidade. Eu amar, mas eu permitir que o outro me ame, porque às vezes o meu coração está muito aberto para amar, para me doar. A mãe faz muito isso, né? Se dá inteira para os filhos, pai, mas nem sempre eu sou tão amável. Autossuficiente. Você falou da insuficiência, né? A pessoa amável, ela reconhece que não pode, que não consegue, que não se basta, né? Que precisa da ajuda do outro quando vem o sofrimento, quando vem a lágrima. É tão bom ter um ombro para chorar, uma pessoa que chega e diz: olha, estou aqui, né? Vamos lá, vamos para frente. Quem dirige a nossa vida, segundo o Espírito, é o próprio Deus. Então o Espírito Santo é o diretor espiritual. Direção espiritual é descobrir a direção do vento, a direção do Espírito de Deus. Essa ventania de Deus, ela me manda para o norte, me manda para o sul. A vontade de Deus me manda a cada momento para algum lugar. E direção espiritual é descobrir a direção do vento na minha vida. Então nós podemos ajudar alguém a discernir aqui também. E às vezes nessa direção do vento há obstáculos, né? Há entraves. Quantas pessoas que me perguntaram já sobre nulidade matrimonial, não é? E às vezes uma palavra pode ser uma chave que abre o cofre de um enigma vital. A pessoa não consegue ir para frente, está bloqueada nos seus relacionamentos, até no relacionamento com Deus, mas por que não com as pessoas? E por quê? Porque falta uma palavra. E quem vai dizer essa palavra? Talvez ela não tenha quem diga essa palavra. E aquela palavra, ela diz: puxa, mas é verdade. E depois, claro, ela vai procurar um sacerdote, um amigo, alguém que possa ajudar a discernir essa direção do vento na vida. Acho que a gente se colocar na direção do vento para que ele possa nos levar a impulsionar, isso é muito interessante, essa metáfora. Porque o que às vezes acontece muito aqui no programa, e você sabe disso, que nos acompanha, é que às vezes o que a pessoa precisa é colocar-se no lugar certo. Eu gosto muito daquela definição de paraíso, que é o espaço delimitado para o encontro, né? Quando Adão e Eva saem do lugar delimitado para o encontro, eles estão fora desse impulso do vento. Aí entra todo o processo da dor, todo o processo da angústia.
Não é que Deus tira isso de nós quando nós estamos no lugar certo, mas é que na verdade a gente se encaminha no jeito certo na própria vivência dessa experiência de dificuldade. Essa ideia é fantástica. Esse programa teria valido a pena só com essa ideia, Fábio, porque veja, por exemplo, o Padre Zezinho cantou: quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. É genial, não é? Porque aqueles que não estavam em Cafarnaum quando ele passou, não é? Ou ele estava ali, Zaqueu subiu na árvore, mas e quem? O vizinho dele que ficou dentro de casa e não foi olhar o que estava acontecendo. Não viu, e Jesus não passou na vida dele. Jesus passou na frente da casa dele. O caso mais emblemático desse sujeito que estava fora do lugar na hora... Estava no lugar errado na hora certa, né? É o Tomé, né? Jesus apareceu e ele faltou. Ele não estava lá quando Jesus apareceu depois da ressurreição. Daí na semana seguinte ele estava, mas aí Jesus não apareceu. E aí ele duvidou. Mas só se eu colocar a mão. E daí quando Jesus aparece, a fé dele tem um pouco mais de dificuldade que a dos outros. Justamente. Né? E é interessante, Padre, porque Deus se utiliza de formas tão inusitadas para isso acontecer, né? Eu me recordo que uma vez eu recebi um testemunho de uma pessoa que teve a sua vida modificada por uma entrevista que estava acontecendo. Não sei se, eu acho que era no Comando da... Aqui tinha um programa, o Resgate da Madrugada, né? Vocês lembram disso? E eu estava naquele resgate, a pessoa ligou a televisão, e aí começou a me ouvir falar. Quando ia mudar o canal, ela escutou que eu era padre, e eu estava com um tênis laranjado. Aí falou: um padre com tênis laranjado? Começou a prestar atenção, porque achou inusitado o fato de um padre estar usando um tênis laranjado. E ela disse, no testemunho que ela me escreveu um tempo depois, que Deus modificou a vida dela através das palavras que estavam sendo ditas naquele momento, que esclareceram muitas coisas que dentro dela eram difíceis de serem compreendidas, e que acelerou um processo de conversão na vida dela por causa de um tênis laranjado. Isso é muito interessante. A palavra, ela nos chega através de posturas, através de situações inusitadas, né? Se você ficou até o fim, é porque algo aí dentro de você escutou e queria escutar essa mensagem. Comenta aí a cidade onde você nos vê, envie esse vídeo para alguém que vai entender o que você sentiu. Essas pequenas ações ajudam essa mensagem a propagar e a continuar existindo. E óbvio que aquele joinha também ajuda, né? Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. É engraçado que às vezes a gente pensa que o cuidado de Deus na nossa vida, ele vai ser manifestado o tempo todo nas portas que estão abertas. Mas a gente descobre que cuidar não é só abrir as portas. Cuidar também consiste em fechar portas. Que quando uma porta se fecha, outras se abrem. Mas a sabedoria precisa ser buscada para identificar que na porta que se fecha, também há um cuidado de Deus sendo expresso. E que nem sempre a gente consegue compreender, não é mesmo? Talvez a gente tenha sido educado em pensar e acreditar que o cuidado de Deus será manifestado o tempo todo naquilo que nos favorece. Aparentemente, né? Quantas vezes na vida uma porta fechada significa oportunidade de crescimento? E mesmo que amar e ser amado consiste o tempo todo em estabelecer limites, em abrir portas, mas também em fechar portas. Amor de pai e de mãe se expressa no sim, nas oportunidades que a gente permite aos filhos, naquilo que a gente delibera, naquilo que a gente entrega, mas o amor também se expressa naquilo que nós negamos. Sobretudo quando você descobre que a palavra não, quando usada de maneira correta, ela ajuda a estabelecer limites necessários para a construção do caráter. Nós jamais vamos poder ter filhos
educados, com bom caráter, se nós não dissermos não para muitas questões. Quando você percebe que o seu filho não está preparado para aquele presente, quando seu filho não está preparado para aquela situação, para aquela viagem, para aquele momento de solidão, né? Quando o filho começa a reivindicar que ele quer viajar sozinho, que ele quer fazer sozinho, quando você percebe que ele não está preparado para este momento, e você diz não a ele, mesmo que ele não compreenda, aquele não é importante na construção do caráter do filho. Isso é cuidar, né? Talvez porque a gente viva um momento de muita liberdade nos tempos de hoje, a gente tem identificado que cuidar é a gente permitir. Não. Cuidar também é não permitir. E é nesse equilíbrio bonito que nós vamos descobrindo a experiência do cuidado como frutuosa. E é interessante porque, em se tratando de religião, este lugar humano onde nós nos colocamos diante de Deus e com Ele estabelecemos uma relação, muitas vezes na religião nós vamos aprender de maneira muito errada que o cuidado de Deus se expressa naquilo que Ele providencia. Certo? Mas a providência de Deus não é só permissão. Há uma série de realidades que Ele vai nos negar que são importantes para nós. Pode ser que a gente não entenda a negação hoje. Mas quando depois de um tempo você vai analisar, é verdade. Aquilo não me aconteceu, aquilo não me foi possível do jeito que eu queria, mas foi importante. Esta regra, minha gente, está nos jardins, quando você vê uma árvore muito viçosa, toda bonita, e de repente o jardineiro vai com sua tesoura e poda aquela árvore. Aparentemente a gente acha um absurdo. Como é que uma árvore tão bonita está sendo podada? Como é que nós podemos entender que o viço daquela árvore seja quebrado por uma tesoura e aparentemente ela pareça ter perdido tudo o que ela tinha? Mas aí vem a sabedoria do jardineiro. Ele sabe que se a árvore não for podada, ela começa a definhar, porque ela não vai ter mais uma disciplina no seu jeito de crescer. A tesoura, ela disciplina a árvore para que ela cresça de um jeito certo. É muito bonito a gente compreender esta lógica dos jardins e aplicá-la na nossa vida. Quando a gente sofre uma poda, é tão doído, né? Porque você está acostumado a ser vistoso, você está acostumado a ser grande e de repente uma realidade vem e lhe poda. E você não entende aquilo. É como a gente ser corrigido. Quando uma palavra de correção chega até o nosso coração, a primeira reação que a gente costuma ter é de negação daquela correção. A gente acha que a pessoa que está nos corrigindo está agindo com maldade, a gente corre o risco de pensar que a correção é uma maldade do outro, mas não. Nem sempre ela é uma maldade. Pode ser que seja. Pode ser que existem pessoas maldosas que estejam querendo podar você, não porque você precisa de poda, é porque o seu trabalho, o seu sucesso incomoda. Mas quando esta correção vem de uma pessoa que tem a autoridade afetiva do amor, eu sempre digo isso, minha gente, dê ouvidos a quem ama você. Se a palavra de quem ama está diretamente conectada com a responsabilidade de fazer você crescer, é importante ouvir o que ela tem a dizer. Porque é a palavra da poda, é a palavra da reorientação, é a palavra do cuidado, né? É uma palavra que cuida de nós. Quando você já experimentou na sua vida, alguém ama você. E ela lhe indicou caminhos que eram mais difíceis. Eram caminhos de podas, eram caminhos de renúncias. E você ousou buscar, mesmo sabendo que não seria fácil. Quando eu fazia faculdade de teologia, o padre Joãozinho uma vez me disse assim, estava logo começando o curso, e eu não estava gostando muito de teologia, que eu tinha ficado apaixonado pelo curso de filosofia, e no meu primeiro ano de teologia eu custei a gostar. Depois me apaixonei também, e até gostei mais do que a filosofia. E eu me lembro que numa daquelas conversas que eu tive com ele, ele me disse assim, Fábio, você está acostumado a fazer só o que você gosta. Comece a experimentar na sua vida, a fazer coisas que são difíceis para você, que não dá muito prazer. Por exemplo, agora você tem a teologia diante de você. Comece a buscar os caminhos da teologia, mesmo enfrentando as dificuldades que ela lhe oferece. Você não gosta, você prefere a filosofia, mas faça questão.
Faça questão de buscar o conhecimento teológico com todas as forças do seu conhecimento, da sua inteligência e da sua afetividade. Queira a teologia. Porque quando a gente faz alguma coisa que a gente não gosta, é uma oportunidade preciosa que a gente tem de crescer. Porque fazer aquilo que você já sabe não vai lhe fazer crescer muito. Eu já sei fazer e aquilo eu repito. Agora, quando você é colocado numa situação adversa, quando você é colocado numa situação contrária, o seu cérebro, a sua emoção tem que reagir de um jeito que você evolui, você avança como pessoa. E aí ele deu um exemplo muito bonito. Tenha dentro de você sempre a coragem de buscar as suas reservas de amor. Porque você vai precisar usá-las no momento em que você estiver sendo contrariado. No momento em que a coisa não for muito favorável a você. E eu tenho, sabe, minha gente, depois dessa conversa com o Padre Joãozinho, tanta coisa ficou mais clara diante de mim. Sobretudo porque eu tenho uma vida muito corrida. E eu confesso para vocês que eu não gosto disso. Eu preferiria muito mais ter uma vida tranquila, uma rotina. Quando eu exercito o cansaço excessivo da minha missão, eu sempre me recordo dessa palavra do Padre. Quando eu chego num lugar que eu não gosto, porque não é todo lugar que a gente vai que a gente gosta de estar. Ou porque você está muito cansado, ou porque ali tem gente demais e você tem que dar muita atenção e você não está com aquela disposição toda, eu sempre me recordo da palavra. Busque as reservas, que é nesse momento que você cresce. A gente vai ficando infeliz quando a gente não tem a poda, sabe? Porque você vai ficando só a árvore que cresceu. E ela deixa de crescer. Ela atinge um patamar e depois ela fica disforme, porque ela vai lançando galhos para todas as direções, ela perde a disciplina. E a vida cristã, minha gente, é um exercício constante de disciplina. Eu disciplino o que eu falo, eu disciplino o que eu escuto, eu disciplino o que eu vejo, eu disciplino o que eu leio, eu disciplino a minha atitude, eu disciplino a minha espiritualidade. Tudo passa pelo crivo da disciplina. Se nós exageramos nas coisas, nós vamos pagar pelo preço do exagero. Se a gente faz de menos, a gente paga o preço do fazer de menos. Tudo é busca de equilíbrio. E a poda, ela não tem outro objetivo senão nos colocar no prumo do equilíbrio. E é isso que nós queremos. Porque todos nós, sem nenhuma exceção, precisamos viver os processos do cuidado de Deus, que consiste em permissão, mas também em negação. Tem um livro muito interessante, O Homem Insuficiente, do Luiz Felipe Pondé, e ele fala justamente disso, do quanto que na vida, viver essa insuficiência é um processo natural, de você descobrir que você não é todo, você não é completo, e que a experiência do encontro, quando saudável, ela permite justamente uma superação, ou até mesmo que passa pela compreensão disso, né? Eu me compreendo limitado, e o outro me ajuda a administrar melhor essa incompletude para ter uma harmonia. Intersubjetividade é essa, eu não me basto, eu preciso de você, eu preciso de alguém que me complete. Então, é claro que para eu me relacionar com alguém e ser comunhão, eu preciso ser totalmente eu. Não é? Como o pai é totalmente pai, o filho é totalmente filho, o espírito é totalmente espírito, mas cada um não se basta, por isso um se completa no outro. Pai é pai porque tem filho, filho é filho porque tem pai, e os dois têm uma relação que se chama Espírito Santo. E isso acontece em cada encontro. Agora nós dois estamos nos encontrando aqui, há entre nós o outro, e há relação entre nós que é um terceiro, não é? E isso é o bonito. No casal isso é até mais bonito, porque nasce o filho, não é? O eu te amo da declaração de amor acaba se tornando gente. A palavra se faz carne, se faz choro, se faz neném, não é? E em Deus há a mesma dinâmica. O amor é isso, né? O amor é relação. Se nós refletíssemos um pouco mais sobre isso, não viveríamos nos nossos apertamentos. Apartamentos sim, mas apertamentos não, naquela solidão desacompanhada. Você tem uma música interessante que fala sobre solidão acompanhada, não é? Nós, no fundo, somos pessoas solitárias. Há momentos que estou eu, meu travesseiro e Deus, não é? Mesmo o casal, quando um vira para um lado, o outro para o outro, há uma solidão no mesmo leito. Mas essa solidão tem que ser acompanhada, porque Deus sempre está conosco. E eu fico pensando, padre, o tanto que é difícil orientar alguém
sem que essa orientação passe pelos egoísmos que são próprios daquele que orienta, né? Eu fico vendo o tanto que na vida é difícil você escutar uma palavra e você acreditar que aquela palavra esteja realmente comprometida com a sua felicidade. Isso é muito bom, porque num determinado momento da vida, o que a gente mais precisa é isso. É você confiar que o que o outro está lhe dizendo é favorável à nossa alegria, à nossa felicidade. Então o amor você se dá, você se doa, você abre o coração. Depois eu descobri que não basta o amor. A amorosidade é só um lado da moeda, nós precisamos ser amáveis. Quer dizer, eu tenho que dar condições de que o outro me ame, mas às vezes o outro é difícil. Daí eu escrevi como liderar pessoas difíceis. Depois que eu fui me dar conta, Fábio, que são os dois lados da moeda. O amor é como uma moeda que tem dois lados. A amorosidade e a amabilidade. Eu amar, mas eu permitir que o outro me ame, porque às vezes o meu coração está muito aberto para amar, para me doar. A mãe faz muito isso, né? Se dá inteira para os filhos, pai, mas nem sempre eu sou tão amável. Autossuficiente. Você falou da insuficiência, né? A pessoa amável, ela reconhece que não pode, que não consegue, que não se basta, né? Que precisa da ajuda do outro quando vem o sofrimento, quando vem a lágrima. É tão bom ter um ombro para chorar, uma pessoa que chega e diz: olha, estou aqui, né? Vamos lá, vamos para frente. Quem dirige a nossa vida, segundo o Espírito, é o próprio Deus. Então o Espírito Santo é o diretor espiritual. Direção espiritual é descobrir a direção do vento, a direção do Espírito de Deus. Essa ventania de Deus, ela me manda para o norte, me manda para o sul. A vontade de Deus me manda a cada momento para algum lugar. E direção espiritual é descobrir a direção do vento na minha vida. Então nós podemos ajudar alguém a discernir aqui também. E às vezes nessa direção do vento há obstáculos, né? Há entraves. Quantas pessoas que me perguntaram já sobre nulidade matrimonial, né? E às vezes uma palavra pode ser uma chave que abre o cofre de um enigma vital. A pessoa não consegue ir para frente, está bloqueada nos seus relacionamentos, até no relacionamento com Deus, mas por que não, com as pessoas. E por quê? Porque falta uma palavra. E quem vai dizer essa palavra? Talvez ela não tenha quem diga essa palavra. E aquela palavra, ela diz: puxa, mas é verdade. E depois, claro, ela vai procurar um sacerdote, um amigo, alguém que possa ajudar a discernir essa direção do vento na vida. Acho que a gente se colocar na direção do vento para que ele possa nos levar a impulsionar, isso é muito interessante, essa metáfora. Porque o que às vezes acontece muito aqui no programa, e você sabe disso, que nos acompanha, é que às vezes o que a pessoa precisa é colocar-se no lugar certo. Eu gosto muito daquela definição de paraíso, que é o espaço delimitado para o encontro, né? Quando Adão e Eva saem do lugar delimitado para o encontro, eles estão fora desse impulso do vento. Aí entra todo o processo da dor, todo o processo da angústia. Não é que Deus tira isso de nós quando nós estamos no lugar certo, mas é que na verdade a gente se encaminha no jeito certo na própria vivência dessa experiência de dificuldade. Essa ideia é fantástica. Esse programa teria valido a pena só com essa ideia, Fábio, porque veja, por exemplo, o Padre Zezinho cantou: quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. É genial, né? Porque aqueles que não estavam em Cafarnaum quando ele passou, né? Ou ele estava ali, Zaqueu subiu na árvore, mas e quem? O vizinho dele que ficou dentro de casa e não foi olhar o que estava acontecendo. Não viu, e Jesus não passou na vida dele. Jesus passou na frente da casa dele. O caso mais emblemático desse sujeito que estava fora do lugar na hora, estava no lugar errado na hora certa, né? É o Tomé, né? Jesus apareceu e ele faltou. Ele não estava lá quando Jesus apareceu depois da ressurreição. Daí na semana seguinte ele estava, mas aí Jesus não apareceu. E aí ele duvidou. Mas só se eu colocar a mão. E daí quando Jesus aparece, a fé dele tem um pouco mais de dificuldade que a dos outros. Justamente. Né? E é interessante, Padre, porque Deus se utiliza de formas tão inusitadas para isso acontecer, né? Eu me recordo que uma vez eu recebi um testemunho de uma pessoa que teve a sua vida modificada por uma entrevista que estava acontecendo. Não sei se, eu acho que era no comando aqui tinha um programa, o Resgate da Madrugada, né? Vocês lembram disso? E eu estava naquele resgate, a pessoa ligou a televisão, aí começou a me ouvir falar. Quando ia mudar o canal, ela escutou que eu era padre.
e eu estava com um tênis laranjado. Aí foi um padre com tênis laranjado, começou a prestar atenção porque achou inusitado o fato de um padre estar usando um tênis laranjado. E ela disse no testemunho que ela me escreveu um tempo depois, que Deus modificou a vida dela através das palavras que estavam sendo ditas naquele momento, que esclareceram muitas coisas que dentro dela eram difíceis de serem compreendidas e que acelerou um processo de conversão na vida dela por causa de um tênis laranjado. Isso é muito interessante. A palavra, ela nos chega através de posturas, através de situações inusitadas, né? Você foi até o final. Isso é mais do que assistir a um vídeo. É um ato de atenção num tempo em que quase ninguém escuta até o fim. Mostre nos comentários de onde você está nos acompanhando e, se quiser, espalhe esse conteúdo para alguém que valorize isso tanto quanto você. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.